e senhores, pedimos que permaneçam sentados com seus cintos de segurança afivelados. Estamos atravessando por uma turbulência. Frio na barriga, insegurança, medo. Esses são alguns sentimentos provocados pelo aviso da comissária. São sintomas comuns que podem atingir todo mundo. Mas há um grupo onde esses sintomas aparecem de uma forma bem mais intensa ao simplesmente ouvir a palavra avião. Nem precisa estar dentro dele, basta imaginar e pronto. O medo excessivo toma conta. Trata-se da aerofobia. Uma viagem curta, foi uma viagem de 1 hora mais ou menos. As mãos começaram a suar, meu coração disparou. Eu queria descer, sair daquele lugar, e não passava o tempo e a minha respiração ficava curta. Você já fica super assim, o que está acontecendo comigo? Será que eu vou desmaiar? Eu vou morrer, eu vou cair aqui, quem que vai me ajudar? Então, assim, foi um trauma tão forte que depois disso eu não consegui mais viajar. Passaram-se 16 anos, então eu comecei a perceber que isso não estava só mais me prejudicando, mas estava prejudicando também o meu marido e agora futuramente a minha filha, que ainda é bebê. Então eu decidi que eu tinha que mudar. Não consegui chegar até a janela para ver, nem para ver os aviões. Eu senti assim, eu nunca mais vou viajar na minha vida. Acaba sendo uma frustração, mágoa, aquele dia meu acabou, eu fui embora chorando. Uma fobia é um excesso de medo exacerbado, onde este medo, na realidade, tem mais conteúdo irracional do que racional. Ele não acredita ser capaz de controlar sua ansiedade ou de controlar esse medo exacerbado. Ele entra num conteúdo de vulnerabilidade cognitiva, tá? E ele não consegue mais distinguir aquilo que é real daquilo que é irreal. Segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo, no mundo mais de 8 milhões de pessoas utilizam o avião por dia. Em 2014, estima-se que quase 3 bilhões e meio de pessoas tenham voado, o equivalente a 44% da população do planeta. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, a fobia de avião atinge cerca de 6,5% da população, quase 7 pessoas em cada 100, o que representa, só na América, cerca de 20 milhões de pessoas. Se as mesmas estatísticas forem aplicadas na população mundial, teremos então no mundo 210 milhões de pessoas que apresentam essa fobia. Já no Brasil, dados da Agência Nacional de Aviação Civil indicam que em 2013, 109 milhões de pessoas viajaram de avião. Sendo assim, seria correto dizer que 7 milhões de brasileiros sofrem com o problema. É como se todo o estado do Maranhão tivesse aerofobia. Dá para imaginar uma pessoa deixar de comer por medo de se engasgar? Pois é o que acontece com quem tem fobia de avião. Eles deixam de voar porque acham que algo ruim pode acontecer. Aqui no Brasil, segundo uma pesquisa do Ibope, 42% das pessoas têm medo de voar. É quase metade da população. Tem medo de voar? Tenho muito. Não consigo dormir, não consigo nada. Eu tenho muito medo de avião. Frio na barriga, dor de barriga. Um pouquinho eu tenho, sim. Tenho. Um pouco. Por quê? O que você pensa? Que vai cair, lógico. O fato de saber que o avião tá lá em cima, né? Alto, daquele jeito. Eu fico com um friozinho na barriga, assim. A gente diz o seguinte, que o indivíduo fóbico, ele tem medo do medo, de ter mais medo, e assim sucessivamente. Então ele entra num ciclo de medo que é quase um conteúdo de pânico. Todas as pessoas que têm um conflito ou uma patologia, no caso a fobia, eles têm pensamentos catastróficos. Tá? Então eu não vou conseguir, esse avião vai cair, se eu entrar aqui eu vou me sufocar. O editor de vídeo Rogério nunca voou e tem pavor só de ouvir o barulho de um avião. Para ele, o medo piorou após o acidente do grupo musical Mamonas Assassinas e o atentado das Torres Gêmeas em Nova York. Então, eu tomei uma decisão que eu jamais ia colocar um pé dentro de um avião. Eu nunca entrei no aeroporto e não tenho coragem. No entanto, agora, esse fim de semana, a minha mãe vai viajar e eu já fico até com o meu coração apertado. O meu medo é, sei lá, qualquer coisa acontecer, o avião cair. Eu já sonhei que eu entrei no avião, na ida foi numa boa. Que eu cheguei em paz, mas na volta aconteceu alguma coisa. Eu sinto inseguro, assim, sei lá, medo mesmo, não tem um medo que não tem explicação.
De acordo com a psicóloga, a aerofobia pode acarretar outros problemas na vida da pessoa. Olha, normalmente, quando você não consegue fazer algo, tá, que a priori seria muito simples, tá, que é entrar no avião e viajar, lógico que o indivíduo vai acarretando o quê? Uma frustração, insegurança, gerando uma sensação de incapacidade, gerando uma sensação de mais medo. Mas há solução para esse mal. Tratamento psicológico é o indicado, mas para quem quer marcar logo uma viagem e ter resultados em pouco tempo, já existem métodos mais avançados. Encontramos essa clínica em São Paulo que revolucionou o tratamento e aderiu ao primeiro simulador de voo do mundo. O paciente é colocado em uma plataforma com 2 cadeiras de avião. Ele recebe um óculos, fone de ouvido e 2 controles para que possa dirigir seus movimentos. Além disso, seus batimentos cardíacos são acompanhados em todo o tempo para que o médico possa avaliar seu nível de ansiedade. A partir daí, ele irá fazer virtualmente todo o processo de embarque até chegar ao voo. Passa pelo check-in, sobe as escadas, passa pelo raio-x e enfim embarca. O intuito é fazer com que a sensação seja o mais real possível. Na realidade, quando ele vai passando pela experiência, nós vamos questionando a forma de pensar, né? A forma de pensar sobre a situação que ele está vivendo, o que ele está sentindo, quanto ele consegue perceber de ansiedade de 0 a 10. Então, ele, além de ele estar sendo monitorado por nós terapeutas, ele também vai se auto-monitorando quando ele está no voo virtual. Né? Porque anteriormente, quando ele tem medo, ele fica preso à reação fisiológica, né? E quanto mais preso ele fica na reação fisiológica, mais a ansiedade desse indivíduo aumenta a ansiedade dele. Né? Então agora ele vai começar mudando o quê? Um paradigma, ou seja, ele não vai prestar mais atenção no conteúdo fisiológico, mas nas estratégias que ele tem para lidar com esse conteúdo. Dentro do voo, ele sentirá os movimentos de decolagem e depois de uma pequena turbulência. Não é uma turbulência exagerada, tá? Porque a ideia é ele poder perceber que ele tem controle das reações dele frente a uma situação de turbulência. Ó, o batimento dele está subindo. Olha lá. Que engraçado. O que a gente tem que levar em conta é um desconforto natural, tanto que ó, ele já baixou, percebe? Quando o indivíduo tem muito desconforto, né, ou muito medo, na realidade a tendência é aumentar o batimento cardíaco e não diminuir. Então dele aumentou, que faria com você, comigo, com ela, com ele, tá? Aumentaria um pouco e voltaria a estabilizar. No indivíduo com pânico ou com a fobia de avião, isso não estabiliza. A tendência é aumentar e ele ter que, às vezes, apertar o botão de pânico para a experiência. O que você achou da experiência? Achei muito, muito interessante. Muito, assim. Eu não estava esperando tanto realismo, assim. Acho que isso me deixou com um pouco de medo de alguma forma. Então essa aí é uma das coisas que a gente acaba fazendo, né? Fazer com que o indivíduo, de alguma forma, entre na situação fóbica e aprenda a lidar com o seu medo. Não vejo a hora de ir para o simulador porque é bem real, né? Então, você entra no aeroporto, passa pelo check-in, entra no avião. Então, acho que é uma ansiedade boa que eu tô agora de poder ver como que eu vou reagir. Assim, sei que hoje eu já estou bem mais preparada. Sei que aquela crença que eu tinha, eu já consigo quebrar ela e eu estou bem motivada, assim, bem animada. Espero que dê tudo certo, que eu possa passear. Tem um mês aí, pessoal. Tem um mês. E depois conte, né, para vocês como que foi. Toda ansiedade pode ser controlada pelo próprio indivíduo. Né? A ansiedade não controla o indivíduo, é o contrário. O indivíduo é que controla a ansiedade. Né? Mas para isso ele tem que aprender a ter estratégias para aumentar o seu repertório para poder lidar com a ansiedade. E buscar ajuda, né? E buscar ajuda.